Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Nesse podcast a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e analisa temas do qual nós não temos nenhuma qualificação para falar sobre, como naves em forma de mosquito, vermes com cara de cu e um tempo seco desgraçado que ataca a rinite de qualquer pessoa. Eu sou o Tonzeira e André. Diga. Você que é um cara da tecnologia, quanto falta para chegar o projetor holográfico? Cara, projetor holográfico, já tem umas coisas aí, viu? Recentemente mesmo eu vi um que é não sei se você já viu esse troço, que é uma caixa, você fica num estúdio em algum lugar, né, você vai falando e tudo, e tem uma caixa gigante, parece meio que uma cabine de trocar de roupa, e lá projeta você em 3D, como se você estivesse ali na hora, e é muito realista, cara, e é muito bizarro. Parece que você tá falando de dentro de uma caixa, mas você pode estar num lugar, sei lá, a milhares de quilômetros de distância, assim, é muito doido. Então já tá quase, cara, não tá longe não. Tá perto. Dudu, você que é um especialista aí na faunas bizarras, diga. Qual desses bichos que seria mais ameaçador pra vida num planeta? Seria um verme gigante? Seria uma barata voadora gigante? Ou seria um rato topeira pelado gigante? O rato topeira e o verme, eles vão viver no mesmo ambiente ali, debaixo da terra. Pode ser até um predador do outro. No caso, o mais ameaçador é a barata, porque além de ser gigante e voadora, ela não morre com facilidade. De tanque de guerra pra derrubar uma. É complicado. Nossa, imagina se a barata gigante voadora resolver voar, aí fodeu. Pois é, então. A barata pequena voadora já é um problema. Se a pequenininha quando voa já não tem ninguém corajoso o suficiente, se tem a gigante, a hora que voa, fodeu. Não, e é do tamanho de um Boeing, essa que eu tô falando. Aí fodeu. Bom, Marina, Eu. se o consumo do petróleo fosse tipo uma especiaria que te desse um poder, qual poder você escolheria ter? Bom, o petróleo é aquela pasta preta, né? Meio pichenta, nojenta. Então eu acho que o poder que eu queria Ia ter... ser meio ruim consumir, então. Eu quero pegar esse preto do petróleo e eu aponto pra alguém, alguma pessoa, uma coisa, às vezes uma barata voadora também, e ela enxerga tudo preto. Ela perde completamente a visão, o sonar, o radar. Fica completamente sem conseguir enxergar. Uma solução já pra barata voadora do futuro. Isso aí. Tudo conectado aí. Maravilha. Mas assim, a barata voadora perdida, sem noção de onde tá indo, eu não sei se é pior, entendeu? Mas tudo bem, né? Nada tão ruim que não possa piorar. Ô Tom, olha só. Da última vez que você comeu uma comida de origem duvidosa, o que você achava que era e o que era de verdade? Mas como assim, duvidosa? Se ela tava estragada ou não? Ou você não sabia o que era? Depende, se você achava que era uma coisa e na hora que você comeu era outra completamente diferente. Não, alguma comida que tem várias coisas. Ou você achava que era vegetariana e na hora que você comeu era de carne, ou o contrário. Tem ingredientes surpresa. Ah, e esses dias teve que fazer um negócio chamado 1000 folhas de legumes. Aí tinha berinjela. Berinjela é foda. Pô, lasanha de berinjela é bom, cara. Não é. Aí tinha um negócio com consistência meio gosmento. Ai, é nojento. Zoado, não consegui comer. Perdemos os ouvintes vegetarianos e veganos. Mas isso aí é há muito tempo já. Não, as pessoas podem continuar, não tô repreendendo ninguém não. Só não serve pra você, né? Tipo, quando você for visitar. Então é isso. Como é calor pra caralho, se você colocar qualquer espiga de milho pra fora da janela, vai virar pipoca. Então é isso. I do not understand you. Oh, baby, please. Don't you come back no more. Tomar banho é esfregar o rabo com areia, milord. É muito ruim? Tem que estar preparado. This is madness! Sessão aleatória. What? Muito bem,
Bem, começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais temperado da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido da galera que mata pra conseguir qualquer gota d'água e enche o rabo de tempero alucinógeno enquanto espera a chegada do Messias. Porque aqui no Sessão Aleatória a gente já falou sobre o vício em água. No nosso episódio 28 do Mad Max Estrada da Fúria, a gente fala sobre os perigos da potomania. Já falamos também sobre algumas substâncias alucinógenas, como o LSD, no episódio 24 de Across the Universe. E já falamos sobre o Messias bem picareta, no nosso episódio 37 do Jerry Maguire. A gente fala lá da cientologia e seu fundador, que é um grandíssimo filho da puta. Tá aí tudo nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E para você que ainda não conhece o nosso podcast, a proposta é muito simples. O Sessão Aleatória tem duas partes. Na primeira parte a gente fala sobre o filme da semana, sorteado de uma lista, troca uma ideia sobre as nossas impressões e traz algumas curiosidades da produção do filme. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme, que é a beleza do negócio. Então se você não viu o filme ou viu e não gostou, não tem problema, porque o filme é só, o começo. E tem muito mais que vem depois, certo? Certo. O filme de hoje é Duna, adaptação de um dos maiores clássicos da literatura de ficção científica mundial, que, como tudo na era da internet, gerou ondas de amor e ódio por todo o planeta. Esse filme veio da lista do Lorde Tonzeira. Tom, por que nós assistimos Duna para o Sessão Aleatória? Vamos assistir Duna, porque a minha estratégia era poder aproveitar um tempinho nessa bateria longa de filmes que a gente está gravando para assistir os melhores filmes do ano de 2021 que estavam disponíveis em streaming. E aí acabou saindo o Duna como sorteado. Tinha alguns outros também. Quais que eram os outros? Fala aí. Eu tinha colocado The Power of Dog. Esse filme é bom. Com o menino com a cara esquisita que a Marina gosta. O Cumberbatch. Cara esquisita, não! Ele tem uma cara esquisita. Não tem, não. Tá a cara chupada. O olho dele fica muito longe um do outro. É muito espaço. Olha no espelho, então. Você viu uma cara esquisita. The Lost Daughter. A Filha Perdida. Com a maravilhosa Olivia Colman. Tá na Netflix também. E o Spencer. E esse eu não sei qual é, não. Esse eu não vi, não conheço. Que é com a menina do Crepúsculo, que ela faz da Lady Di. É o da Princesa Diana. Da Princesa Diana? Eu tô doida pra ver esse filme também. Sim, tá ganhando um monte de prêmio aí também. Olha só. Tá ótimo, excelente seleção. Acabou caindo o melhor deles. Caiu o melhor. Um filme que deu 1 hora de filme, eu não sabia o que tava acontecendo, não. Deu 3 horas de filme, eu não sabia o que tava acontecendo. Calma, gente, calma. Vamos lá, então, bora falar desse filme aí, Duna é um filme de 2021, dirigido por Denis Villeneuve, com o roteiro do Jon Spaihts, Eric Roth e Denis Villeneuve, baseado na obra do Frank Herbert, publicada em 1965. Esse filme é estrelado pelo Timothée Chalamet como Paul Atreides, a Rebecca Ferguson como Lady Jessica, Oscar Isaac como Duque Leto Atreides, o Josh Brolin como Gurney Halleck e o Jason Momoa como Duncan Idaho. Esse filme ainda tem outros nomes fodas no elenco aí, em papéis menores. Tem o Javier Bardem, aí o ídolo do Dudu aí, Tem. Dudu, Javier Bardem ou Terry Crews? Não, Terry Crews. Tá, só pra saber. Pergunta besta. Tá bom, tem também o Dave Bautista, o Stellan Skarsgård e a Zendaya nesse filme aí, A gente já falou sobre a carreira do Denis Villeneuve, no nosso episódio 40 lá da Chegada, que é o filme que também foi dirigido por ele. Então, só pra dar uma lembrada aqui, esse cara também dirigiu o Sicário em 2015 e o Blade Runner 2049 em 2017, Foram os principais filmes dele. Então, eu vou falar aqui um pouco do elenco, no nosso maravilhoso quadro Viu ou Não Viu, onde a gente comenta, onde você viu a galera e onde você não viu a galera do filme. Você viu ou não viu? Começando com o Timothée Chalamet. Esse cara é o seguinte, todo mundo do universo viu nesse Não Olhe Pra Cima, esse filme da Netflix aí, Foi o assunto mais falado. Quem falou que não viu tá mentindo. Até quem não quis ver, viu. Até quem não queria, viu. Exatamente. Que é o assunto mais falado do Twitter por aproximadamente 2 horas. Isso aí. Todo mundo teve opinião a respeito, todo mundo falou, ou ele era o melhor filme de todos os tempos, ou então era uma merda foda. E se você, ouvinte, quer saber a nossa opinião, bota no baldinho, que a gente não vai dar opinião de filme que não tiver aqui, é isso aí. É isso aí. É isso aí. A gente também viu esse cara num filme bem legal, que foi o Lady Bird, que é um filme da Greta Gerwig, de 2017.
Filme é lindo. A gente viu ele também no Interestelar, do Christopher Nolan, né, de 2014. Viu? A gente viu? Ele faz um filho lá do Matthew McConaughey, novinho. E ele tá no Me Chame Pelo Seu Nome, que é um filme de 2017, pelo qual ele foi indicado ao Oscar de melhor ator, inclusive. E? Eu não lembro. Que filme é esse? Isso eu também não vi, não. Você já tá na página, não viu? Todo mundo viu. Agora, sabe onde ninguém viu esse cara? No Law and Order, A Marina viu, um dos seriados favoritos aí da Eu não Marina. lembro, gente. São 26 temporadas. Depende de qual Law and Order. Não, é o Law and Order normal, né? Ele fez uma participação em 2009, na 19ª temporada. Tá, mas daí é um neném. Não vou lembrar, não. Foi a estreia dele na TV, aos 14 anos. Gente, eu não lembro o que eu tomei no café da manhã. Ó, a Rebecca Ferguson é uma atriz sueca, ganhou fama internacional em 2013, quando ela participou de um seriado da TV britânica chamado The White Queen. A gente viu ela em vários blockbusters de Hollywood, ó. Ela tá na série Missão Impossível, Nação Secreta, de 2015, e O Efeito Fallout, de 2018. Esse é o 4 e o 5, né? Nem sei mais, o 5, 6, sei lá São os também. que eu não vi. Ela tá também no The Greatest Showman, de 2017. Tá no Doutor Sono, 2019. E ela tá no Men in Black Internacional, 2019 também. Aí eu Men vi. in Black Internacional? Tem um nacional? Não. Ela e o Thor. É, que esse último aí que saiu. Agora, ela era atriz de novela da TV sueca. Então, a gente não viu ela na novela Nya Tider, de 2009. Eu devo estar falando errado esse nome aqui, né? Certamente eu não vi, mas se fosse uma novela coreana eu tinha visto. Mas sueca não. Então, mas eu vou fazer uma pergunta agora que é o seguinte. Qual será a sinopse de uma novela TV sueca? Alguém chuta aí? Qual seria o tema central? Pô, não tenho a mínima ideia. Deve ser sobre o marasmo que é viver num país onde o estado de bem-estar social deu certo. Tem saúde, tem educação. Deve ser pessoas com depressão por solidão e por causa de neve e porque elas não podem sair de casa. Fica deprimida. Não, não é nada disso, gente. Vocês estão viajando. A novela sueca é igual a qualquer novela de qualquer lugar do mundo. A sinopse é a seguinte: uma história de amor entre Ana e Hugo, mas o amor deles infelizmente encontra resistência. São todas as novelas. Todas as novelas de todo lugar, de todo o universo. E pra fechar aqui, ó, o Viu Não Viu, do Oscar Isaac. Esse cara nasceu na Guatemala, começou a carreira em 1996. Olha, guatemalteco. Eu vi esse cara pela primeira vez num dos melhores filmes de ficção científica de todos os tempos, que é o Ex Machina, de 2015. Ex Machina é excelente. Ele tá bem pra É caralho. um filmaço, né? Ele faz lá o bilionário maluco lá que constrói um robô. Isso. Mas o papel que fez decolar a carreira dele, né, que todo mundo viu, foi o Paul Dameron, né, na nova trilogia aí do Star Wars. Né, ele teve no Despertar da Força, Os Últimos Jedi e Ascensão Skywalker. E ele teve também, ó, a gente viu ele no universo aí dos X-Men. Deus me livre. X-Men Apocalipse, 2016. Porcaria inacreditável, né? Que a Inacreditável. gente viu, mas preferia não ter visto. Nossa senhora. Agora, a gente não viu o Oscar Isaac em Lenny the Wonder Dog, de 2005, que conta a história de um cachorro que ganha superpoderes ao ter um microchip implantado. Não Não vi vimos. mesmo, cara. Não. Então, só que o melhor aqui é o papel que o Oscar Isaac faz nesse filme. Ele faz o papel de detetive Fartman. Fartman. Fartman, exatamente. Excelente. O cara saiu de detetive Fartman pra virar aí o Duque Leto Atreides. Vamos falar disso então, ó. Bora pra sinopse do IMDB do Duna. Cara, essa sinopse do IMDB eu tenho certeza que o cara fez de zoação, porque não é possível. Vamos lá. A adaptação do romance de ficção científica de Frank Herbert sobre o filho de uma família nobre encarregada de proteger um planeta temperado. Temperado. Tá de zoação, Num né? planeta temperado. Fim. Acabou, é isso. É o planeta temperado. Com sal e pimenta. Vamos lá, ó, eu vou fazer a sinopse do Sessão Aleatória, já vou avisando o seguinte. Senta que lá vem a história, porque aqui é a sinopse versão estendida. Droga, devia ter pego um salgadinho. Esse é a sinopse livro 1. Isso. Porque se o cara não consegue contar o livro num filme de 3 horas, dirá na sinopse de meia dúzia de linha aqui. Aliás, eu vou pedir desde já desculpas para os nossos ouvintes aí que odeiam a parte dos filmes e para o nosso querido editor, o Randy, porque minha pauta hoje está gigante. Então, mais do que nunca, se você não quer saber do filme, você pula aí a parte do filme usando os capítulos do Sessão Aleatória. Se você escuta o Sessão Aleatória em um agregador de podcast,
você tem as marcações dos capítulos, você pode pular direto, vai pro troféu aleatório, vai pro assunto do Dudu, vai fazer outra coisa, entendeu? Porque isso aqui vai longe. Fazer outra coisa é ótimo. Isso aqui vai longe, meu. Maravilha, olha que belíssimo storytelling de produto aqui, ó, pra falar do... Que Falou beleza. de benefício, falou de funcionalidade, falou sobre como você resolve a situação. Vamos lá. Sinopse do Sessão Aleatória, então, do Duna. Ó, em um império interplanetário, o equilíbrio de poder é mantido pela tensão entre as duas principais casas aristocráticas, que são inimigas históricas, os Atreides, chefiados pelo nobre e honrado Duque Leto Atreides, e os Harkonnen, liderados pelo inescrupuloso e brutal Barão Vladimir Harkonnen. Vivendo no paradisíaco planeta Caladan, o núcleo dos Atreides inclui também, além do Duque Leto, o seu filho Paul e a sua concubina Lady Jessica. Paul é um jovem honrado e idealista que vive entre dois mundos. Enquanto ele é treinado em habilidades de combate e aprende sobre os complexos jogos políticos do Império, para um dia assumir a liderança da casa, ele também é atormentado por sonhos e visões, aparentemente sem sentido, frutos de habilidades extrasensoriais herdadas da sua mãe. Tudo vai bem até que o Duque Leto é surpreendido por uma inesperada ordem do Imperador. Os Atreides devem partir imediatamente para o estéril planeta Arrakis, até então controlado pelos seus arqui-inimigos, os Harkonnen. A ordem é recebida pelos Atreides com desconfiança, porque Arrakis é a única fonte conhecida da substância mais valiosa do universo, que é a especiaria, que além de promover inúmeros benefícios à saúde e prolongar a vida de seus usuários, é também o que viabiliza as viagens espaciais, que são essenciais para o comércio e unidade do Império. Sabendo que os Harkonnen não renunciariam todo o poder conferido pelo monopólio da mineração da especiaria e temendo um ataque de seus arqui-inimigos, o Duque Leto planeja então se defender forjando uma aliança com a hostil civilização nativa de Arrakis, que são os Fremen, que possuem avançadas tecnologias e conhecimentos de sobrevivência e combate no deserto, e para os quais cada gota d'água tem um valor inestimável. No entanto, logo ao chegarem em Arrakis, os Atreides entendem que a ameaça que os espera é muito maior do que tinham antecipado, selando o destino da família, ao mesmo tempo em que as habilidades místicas de Paul são potencializadas pelo contato com a especiaria, revelando caminhos inesperados para a salvação de todo um povo. E é isso o filme, minha gente. É a especiaria que dá poder pra ele? Não. A especiaria potencializa o poder dele. Potencializa. O poder dele vem da mãe dele. Que a mãe dele consegue escolher se ela vai ter menino ou menina, e ela escolhe ter um menino. Mas esse é o poder dela? Então, um deles. Exato. Tem poderes místicos extrasensoriais. Eles veem o futuro, eles têm aquela voz maluca lá que eles conseguem comandar as pessoas, a fazerem coisas sem querer. Meu pai tem essa voz aí. Pais e mães meio que têm esse poder. Tem esse poder aí, Não é velho. de fábrica. Se adquire. Você adquire, exatamente. Você vira pai e mãe, você ganha esse poder aí. Ó, eu gostaria de dar uma salva de palmas pra essa mãe imigrante que ensinou uma segunda língua pro filho, que é a língua de sinais. Sim. Eu achei muito foda o fato dela ter a linguagem com o filho, e o menino super fluente na linguagem, eles se falando numa segunda língua, entre aspas, que é a língua de sinais. Eu achei isso muito interessante também. E te falar que isso é do filme, viu? Isso aí não tem no livro, não. Olha aí, inclusão. No filme, eles deram uma ampliada no papel dela. Tem ela no livro e tudo, mas o arco dela é menos relevante, assim, pra história, E no filme eles colocaram ela no papel central mesmo. Então foi uma mudança interessante que os caras fizeram. Eu gostaria de saber, se a linguagem de sinais é a linguagem de sinais igual o inglês é o inglês, ou se é uma linguagem de sinais igual às línguas de Tolkien, sabe? Que inventaram, né? Curioso mesmo. Bom, vamos lá, vamos fazer uma rodada aqui de opiniões, então. Começar aqui, Marina. O que você achou do Duna? Eu fui enganada novamente e eu continuo sendo enganada pela minha vida inteira. Depois de 11 anos de relacionamento, eu continuo sendo enganada. Que na hora que o filme acabou, eu olhei pro lado e falei, mãe. Que não acaba, né? Não acaba essa merda. Ô, Marina, Harry Potter são 8 filmes. Mas eu acho que é diferente, viu? Eu acho que o Harry Potter, por exemplo, tirando esse último filme que eles dividiram em 2 partes, os outros filmes, eles são mais ou menos fechadinhos ali. Dá pra você assistir, você não fica aquela sensação de que, não acabou a história, entendeu? E é um ano letivo, Harry Potter. Eles são todos iguais.
Esse aqui eu acho que é mais a pegada do Senhor dos Anéis, entendeu? Que realmente ele acaba meio que no meio ali, não tem? A história não vai pra lugar nenhum. Sim, acaba no meio. O Harry Potter, ele é o ano letivo e as coisas que estão acontecendo naquele ano e que vão se potencializando junto com o ano letivo. Começa eles chegando na escola, acontece um monte de coisa e eles vão embora pra casa no final. Então, tipo assim, de alguma forma termina aquele arco ali e acabou, né? Nesse filme aqui não, realmente ele para no meio ali. Mas Harry Potter, eu não fui enganada. Eu li o livro, eu sabia que tinha os próximos livros e tá tudo bem. Duna, eu não li o livro, eu não conhecia a história. Eu não sabia o que estava acontecendo. E outra, a Zendaya, quando saiu o filme e começou toda aquela publicidade, toda a publicidade do filme girava em torno do Timothy blá blá blá, da Zendaya e do Jason Momoa. E ela mal aparece. E a Zendaya aparece 10 minutos. Então eu ficava esperando ela fazer alguma coisa mega foda, sabe? E de repente ela apareceu só pra dar um sorriso no final e eu falei assim... mas vão aparecer no filme 2. Ela vai estar na continuação. Mas a continuação, o André, ele foi muito arriscado ele me levar pra assistir esse filme, porque a continuação não estava confirmada quando a gente assistiu o filme. Não, mas eu sabia que... Mentira! A gente vai falar sobre isso. Eu quero opiniões sobre o filme. E aí, você gostou ou não gostou? Eu achei muito longo. Eu gosto de filme de fantasia, assim, mas, cara, já que ia dividir em mais filmes, podia ter feito um filme mais curtinho, né? 3 horas de filme é muito tempo de filme. Então, é que é uma história complicada de adaptar, né? Mas eu gostei muito das minhocas gigantes. Eu achei do caralho essas minhoconas. Tá bom. Dudu, o que você achou do Duna? Então, filmaço, épico. O fato do filme ser longo é porque ele tem vários planos que mostram o deserto, né? O Villeneuve faz isso, ele mostra a solidão. Ele faz a mesma coisa no Blade Runner. Então ele tem aqueles planos enormes. E a galera reclamou do mesmo jeito também, né? Aquela fotografia que você tem que se sentir num lugar isolado. Tem que se sentir, né? Ter a experiência de estar no deserto. Isso. Então ele tem esses planos mais longos, não é câmera lenta igual o Snyder faz, mas são planos longos. Mais contemplativos, assim, né? Isso, é pra você exatamente se colocar ali naquela situação inóspita. Outra coisa é que, assim, a parte política foi menos explorada. Acho que se ele explorasse a política, ia ser menos atrativo o filme. É verdade. Ele colocou, inclusive, várias cenas de ação. Eu tô falando aqui negócio do livro. Assim, eu não li o livro inteiro. Eu tô lendo o livro atualmente. Tô na metade também. Eu não terminei. Então. Eu tô mais ou menos 3/4. Nossa, mas, André, você tá lendo esse livro tem mais de mês já. Eu também tô lendo mais de mês. É que eu tô lendo aos poucos. É porque eu leio várias coisas ao mesmo tempo. Mas no livro mesmo não tem muita cena de ação, né? O livro é muito de intriga mesmo. O início, na verdade, né? A primeira metade é até confuso, igual o Tom falou, que é confuso mesmo. Porque você tá num negócio diferente, que você não sabe nada, tá num futuro 10 mil anos pra frente. E o livro não explica nada também, não explica porra nenhuma. Não explica não. Ele vai explicar depois. Exato. Outra coisa que o livro explora muito é o pensamento dos personagens. Isso aí. E aí ele não coloca isso na tela. Que foi a cagada que o David Lynch fez naquele filme dele, né? De 84, que é bizarro, que inclusive eu revi também. Aliás, esse final de semana foi surra de Duna, porque eu vi o antigo, vi o Sting, eu vi esse de novo pela 3ª vez, eu vi esse filme. Tô lendo o livro, ainda li uns quadrinhos aqui, de umas prequels que eu tenho aqui também. Eu assisti um monte de dorama, gente, eu não vi isso aí nada não. Mas vamos lá, Tom, você. Eu achei o começo meio esquisito, assim. Não sabia muito o que tava acontecendo, não. Aí aparecia o moço, aí um Thanos lá, às vezes dava uns ataques de pelanca nele e ele se esquecia que ele era o Thanos. E aí ele falava, meu Deus, eu vi os não sei o que, eles são muito bravos, eles são brutos, eles matam todo mundo com um piscar de olho, não tô nem aí pra ninguém. Mas até agora ele tava só treinando a pessoa, calma, não precisa ficar dando tudo isso, né? Um menino muito frágil, muito sensível, muito fofinho, bastante sentimental. Nunca tinha visto nada desse menino antes, fiquei muito interessado em ver, porque falam que esse menino é uma revelação nas artes cênicas. Tem essa história mesmo. Mas ele tava bem, eu achei que ele tava bem. Eu também achei, eu gostei. É porque lendo o livro não dá a impressão de que ele é tão emo assim, né? No filme ele ficou muito ali, meio, né, deprê demais também, mas... É porque ele tem uma reviravolta ali, né? Quando o pai morre, ele assume as rédeas, assim, de uma maneira, né, que a mãe fica até subserviente. Fica impressionada. Fica até com medo dele, na verdade. É isso, com medo e subserviente, exatamente. E aí no começo, tipo, grande parte das cenas girava em torno do pai e do filho. Em todas as cenas eles estavam. Então ele tava numa cena, vamos pra não sei o que. A próxima cena era eles lá. Agora vamos pra outro. Aí estavam no outro lugar. E tipo,
não tinha muita dinâmica no começo do filme que falasse alguma outra coisa que não fosse sobre eles. Mas tá tudo bem. Achei um filme esteticamente bastante inventivo, e eu gosto de filmes que são esteticamente bastante inventivos. Tinha umas armas muito interessantes ali. Pô, os designs das naves ali, cara, demais. As roupas eram muito interessantes. Eu gostei do escudo corporal. É, o escudo. O lance do escudo é muito legal. E, principalmente, a melhor coisa foi pra acabar de uma vez com todas com o mito Jason Momoa. Nossa, meu troféu. É porque eles não iam poder pagar o cachê do cara no próximo filme, que ele é muito caro, entendeu? Então eles aproveitaram ele o máximo no primeiro. Outra coisa que eu achei demais nesse filme, eu achei o design desse filme incrível, eu achei maravilhoso. Sim, sim. Os idiomas alienígenas, o Denis Villeneuve tá ficando especialista em criar, porque ele fez aquele filme da Chegada lá, e fez aqueles, né, aquelas escritas malucas, aqueles joelhos falantes lá. Ele tá especializado em fazer idioma alienígena. As línguas alienígenas desse filme são incríveis. É muito legal. São uns barulhos guturais esquisitíssimos, assim. Cara, é muito legal. Né? Eu vi o do David Lynch de novo, de 84, e é uma merda inacreditável. Então, assim, esse filme ficou ainda, potencializou mais ainda. Eu achei melhor do que eu já tinha achado quando eu vi as outras vezes. Mas, assim, como adaptação da história, assim, é complicado mesmo, porque ele já é um livro complicado. A história é difícil no livro mesmo. Então, assim, na tela ali, eu lembro, Marina, quando a gente viu pela primeira vez, a gente viu no cinema e aqui não tem legenda, a gente fica aquele negócio, né? E tem muitas frases que eles falam sussurrando, assim, meio, assim, é difícil até de entender. Então, assim... Isso foi um saco mesmo. Era complicado entender algumas coisas ali do que estava acontecendo. Principalmente aquelas bruxas lá que manda na mulher lá, que elas começam... Você não entende o que elas estão falando, sabe? Que elas estão sussurrando, e quando a gente assiste em casa, a gente bota pelo menos closed caption, né? A legenda em inglês, pra gente conseguir ouvir o que tá sendo falado. Não, e mistura, né? Tem hora que elas falam também nos idiomas inventados. Eu acho que são idiomas inventados, eu imagino. É meio difícil de compreender mesmo. Mas, cara, eu achei demais esse filme. Bom, vamos ver agora, né? A história vai decolar mesmo agora na segunda parte, né? Exato. Vamos ver o que os caras vão fazer. Só um último comentário rápido aqui sobre o filme, que é o seguinte também, um aspecto que eu achei bem, quer dizer, que é atual da obra em si, né? Que é a história da discussão ecológica do negócio, né? Porque a história de que o planeta ele só é desértico daquele jeito por opção, né? Os caras deixaram daquele jeito ali. Até no filme o cara fala que tinha água lá suficiente, tinha aquelas estações ecológicas que eles falam, e o cara fala assim, pô, mas se arrumarem a ecologia do planeta não vai ter especiaria mais. Exatamente. E aí os caras largaram daquele jeito lá. Então tá aí, ó. Aquecimento global na sua cara. Estamos vivendo essa merda aqui hoje. É o Avatar parte 2, né? Avatar parte 2? Por que é o Avatar parte 2? Porque eles estão destruindo tudo pra poder pegar a riqueza, mas entendeu? aí o Avatar, né? O senhor James Cameron, né? Que não é trouxa nem nada, deve ter lido esse livro aqui umas 5 vezes. Senhor James Cameron, o senhor R. Martin. Ah, tem também a pegada de Game of Thrones aí, tem mesmo. O senhor George Lucas. Todo mundo bebeu nessa fonte. Todos eles. Pra começar, eu não vou morrer. Você não tá me levando muito a E sério. é por isso que quer me acompanhar. Escuta, sonhos dão boas histórias, mas o que importa tá no mundo real, porque é onde tudo acontece. Olha só, tá ficando forte? Eu tô? Não. Ótimo, gente, maravilha. Então, ó, vamos lá. História de produção. Eu vou contar a curiosa história das diversas tentativas de adaptar o Duna pro cinema, até a gente chegar nesse filme aí do Denis Villeneuve. Então, ó, senta que lá vem a história, meu amigo. A tentativa de adaptar Duna pro cinema não é nova, né? O livro foi lançado em 65, como a gente falou, e os direitos de adaptação foram comprados originalmente em 71 por um cara chamado Arthur Jacobs. Esse cara é produtor da série de filmes do Planeta dos Macacos. Ele chegou a encomendar um roteiro e começou a procurar diretor pro projeto. Só que ele tava, né, na loucura de fazer Planeta dos Macacos. Nessa época saía um por ano. Foram 5 filmes com esse cara aí, acho. E logo em sequência, né? Eles foram fazendo um depois do outro. Então, assim, ele não tava sem tempo, basicamente, pra fazer esse filme aqui. Foi adiando. Só que o que aconteceu? Ele morreu. Faleceu em 73. E o projeto nunca saiu do papel. Então, logo depois da morte desse cara, os direitos de adaptação foram vendidos para um grupo de produtores franceses que compraram os direitos a pedido do Alejandro Jodorowsky, que queria adaptar esse filme para o cinema.
Esse Jodorowsky era um diretor e artista de vanguarda que tinha uma ideia completamente absurda. Ele queria fazer um filme de 12 horas de duração, que seria o filme mais caro da história. E aqui eu vou deixar já uma recomendação de um documentário chamado Duna de Jodorowsky, que conta a história da produção dessa versão do Duna. Cara, é uma história O inacreditável. documentário tem 6 horas. Não, o documentário foi feito por outros caras sobre a história desse cara tentando fazer esse filme. É uma maluquice. Ó, só pra vocês terem uma ideia, uma das histórias que tem no filme é que o Jodorowsky queria colocar o Salvador Dalí no papel do imperador. Tinha isso. Então, e o Dalí concordou com algumas condições. Ele queria que o trono do imperador fosse uma privada feita de 2 golfinhos interconectados. Meu Deus. Ele não ia ler o roteiro, porque ele falou pro cara assim, ó, qualquer coisa que eu fizer na tela é muito melhor do que qualquer coisa que você puder escrever aí. Então eu não vou ler porra nenhuma. O Dalí era muito louco. E ele pediu um cachê de $100 mil por hora pra trabalhar no filme, porque ele queria ser o ator mais bem pago da história. Aí, olha a ideia desse Jodorowsky, cara. Ele topou, mas ele sabia que ia ser impossível pagar o cara. Aí ele reduziu as cenas do imperador no roteiro para que o Dalí só tivesse que trabalhar 1 hora na hora de fazer o filme. E ele inventou da cabeça dele que ele ia colocar um robô com a cara do Dalí pra fazer as outras cenas dele. Que isso, gente? Sabe? É desse nível de loucura. Ele queria colocar o Mick Jagger no filme, aí a trilha sonora ia ser do Pink Floyd. Ele pegou o Moebius, né, que é um dos desenhistas de quadrinhos mais fodas de todos os tempos. O Moebius fez um storyboard com mais de 3.000 desenhos pro filme. Então assim, tá tudo nesse documentário lá, é maravilhoso. Só que assim, o projeto do Jodorowsky era uma maluquice do cacete, né, e torrou toda a grana que os caras deram pra ele na pré-produção do filme. Tipo, não tinha nada, o cara já tinha torrado o dinheiro inteiro. Aí obviamente chegou a hora que os caras perceberam que isso era uma maluquice e cancelaram o projeto. Daí, em 76, um produtor de Hollywood chamado Dino de Laurentiis comprou os direitos de adaptação e contratou o próprio autor do livro, o Frank Herbert, para fazer o roteiro. Daí o cara entregou para ele um roteiro de 175 páginas. E cada página de roteiro equivale mais ou menos a 1 minuto de filme, né? Então, assim, era um filme que ia dar quase 3 horas. Mesmo assim, esse Dino topou, falou, beleza, eu vou fazer, né? Ele teve a mesma ideia que o Denis Villeneuve, na verdade, ele ia dividir a história em 2 filmes. E ele contratou o Ridley Scott para dirigir, né? O Ridley Scott, diretor do Alien, Blade Runner e tal. Olha só. Só que o Ridley Scott sacou que a produção ia ser muito complicada, ia levar anos para fazer. Ele sacou que era uma furada, na real, né? Isso é uma roubada esse negócio, então ele pulou fora. E aí, em 81, quando os direitos de adaptação estavam para expirar, esse Dino foi lá e renegociou os direitos e colocou na mão da filha dele, que é a Rafaela, que tinha sido assistente de produção do Conan o Bárbaro para produzir esse filme. A Rafaela tinha adorado o filme do Homem-Elefante, que tinha saído recentemente, e queria contratar de qualquer jeito o diretor do filme para fazer a adaptação do Duna. E o diretor era um cara que vinha da cena underground, né, do cinema independente, chamado David Lynch. Maluco. Ali. Então, mas ele estava em alta e ele tinha recusado um convite do George Lucas para dirigir o Retorno de Jedi. Daí o David Lynch conta que ele não só nunca nem tinha ouvido falar de Duna, como não tinha interesse nenhum em ficção científica também. Mas ele foi conversar com esse Dino e adorou o cara. Os dois lá deram um match lá e tal. E falou, não, a visão do cara é genial e tal. Então ele acabou topando. A ideia era fazer um filme de 2 horas, né? Eles abandonaram aquela ideia de dividir em 2, não sei o quê. De 3 horas. É, exato. Só que a produção foi mega complicada. Teve um monte de problema. O roteiro foi reescrito pelo menos 7 vezes. Teve gente que saiu no meio por divergência criativa. Esse filme é todo remendado. Foi uma zona, exato. Foi uma zona do cacete. Então, assim, as filmagens atrasaram horrores. No final das contas, a versão que o David Lynch entregou pros produtores tinha mais de 3 horas de duração. E aí os caras ficaram putos, né? Falou, porra, não dá, nós combinamos 2 horas, você me entrega um filme de 3 horas e tanto? Não, você volta lá e corta esse negócio. Então o David Lynch teve que cortar mais de 1 hora de filme e pra fazer a história fazer algum sentido, né? Ele teve que filmar outras cenas e tal. Foi uma zona. Então assim, o filme foi um fracasso completo, né? Bombou foda na bilheteria e foi espinafrado pela crítica, principalmente por causa da história incompreensível e pelos efeitos especiais extremamente toscos, mesmo pra época. Gente, vocês não têm noção do que são os efeitos especiais desse filme. Assim, é inacreditável. É nível projeto de escola, que a criança faz melhor do que o que tá lá. Daí, ó, a Universal ainda tentou resgatar alguma coisa desse filme e reintroduziu boa parte do material cortado. Então existe uma versão de 3 horas do filme. Sabia disso? Jesus. Desse filme de 84.
Só que o David Lynch ficou tão puto que mandou tirar o nome dele dos créditos. Então, assim, é uma versão estendida, mas não é a versão do diretor, é a versão do estúdio. Tipo, o estúdio foi lá e montou do jeito deles. Deve ser uma beleza também esse filme. Será que tem isso? Não cheguei a ver, assim, não cheguei a encontrar pra assistir, não, mas tá rodando por aí. Mas olha só, essa não foi a última adaptação do Duna, não. No ano 2000, teve uma minissérie em 3 capítulos pra TV do Sci-Fi Channel, que parece que teve boa audiência, mas assim, muitos críticos acharam exageradamente arrastada. Esse é um problema sério desse material. E parece que teve algumas escolhas de casting também meio problemáticas. Então, por exemplo, eles colocaram, pra fazer o papel do Paul, colocaram um cara de quase 30 anos no papel. Parece que ficou meio ridículo, né? Porque assim, ele é um adolescente, né? Adoledulto. Botaram o adoledulto. Botaram um adoledulto, exatamente. Botaram o John Travolta lá com 30 e tantos anos pra fazer o papel do cara. Então assim, não deu, né? E aí, teve outra tentativa de adaptação para o cinema em 2008, que a ideia era fazer uma adaptação fiel ao livro, né, que teria supervisão do Brian Herbert, que é o filho do Frank Herbert, né? Escreveu várias dessas prequels, sequências do livro e tal. Só que depois de vários anos de pré-produção e vários diretores que entraram e saíram do projeto, isso aí acabou sendo cancelado. E aí a gente chega na versão do Villeneuve, que entrou em produção em 2016, foi planejado desde o início para ter 2 partes. As filmagens aconteceram entre março e julho de 2019 e a data de lançamento programada era novembro de 2020, mas devido à pandemia ele foi reagendado para outubro de 2021. E aí teve a polêmica que a Marina ia comentar aí, ó, vamos falar disso. A Warner fechou um acordo com a HBO para lançar todos os filmes deles no streaming junto com o lançamento no cinema. Só que eles fizeram isso sem envolver ninguém da produção, nem a produtora do filme, porra nenhuma. Não contaram pra ninguém. A gente vai publicar no HBO Max, mas não conta pra ninguém não, tá? Recebeu o e-mail, recebeu o memorando. A partir de hoje vai ser assim. Exato. Não avisaram ninguém, não. Tipo assim, vou fazer isso. Aí esse Denis Villeneuve, né, que inclusive é um dos produtores do filme, ele ficou puto, né? Ele falou, porra, peraí, vocês estão de sacanagem. Ele deu uma porrada de entrevista, falando que achava um absurdo lançar o filme no streaming, não sei o quê. Ele até que foi assim, acho que ele foi diplomático, porque ele falou que era por 2 razões. Ele disse que tinha uma questão artística ali, né, porque o filme foi todo projetado para ser visto no cinema, que ter o primeiro contato com o filme em outra mídia, né, ia ser uma experiência muito inferior, não sei o quê. Mas ele tocou a real também. Ele falou assim, gente, o outro problema é porque assim, se flopar, se não der grana no cinema, não vai ter o 2. É simples assim. E assim, eu planejei fazer 2, eu queria fazer 2. E tinha uma questão de pirataria também. Ele levantou, ele falou, porque o grande medo dele é que assim, uma vez que você põe isso no streaming, você perdeu o controle da distribuição, né? Porque qualquer um pode usar um equipamento simples, você grava isso em casa e distribui digitalmente para qualquer lugar. Então assim, a pirataria é que ele tinha medo de, né, impedir o filme de ser comercialmente viável. Só que no fim das contas não aconteceu isso não. O filme teve um custo de 300 milhões de dólares e acabou rendendo 397 milhões. Foi considerado um grande sucesso e garantiu a confirmação da parte 2, que vai ser filmada esse ano com lançamento previsto para outubro de 2023. Ainda vai ser filmado? Sim. Vai ser filmado. Começou a entrar em pré-produção agora. Pô, achei que já tinha sido já. Não. Aproveitava que já tava todo mundo lá. Não, eles divulgaram que ia ter o segundo, e isso foi tipo 2 meses depois que saiu o filme. Isso. Caraca. Eles não tinham nem noção se ia continuar ou não. Exato. De que jeito eles não iam renovar isso, gente? Se não desse dinheiro. Foi a forma dos caras viabilizarem o filme, entendeu? Porque, assim, é um material difícil, complicado. Então, assim, o estúdio não queria se comprometer a fazer 2 filmes. É filme de nicho. O estúdio falou assim, cara, na boa, eu não vou botar 600 milhões de dólares aqui pra fazer 2 filmes. Então, assim, vamos fazer um, a gente vê como é que vai, e aí, se for bem, a gente faz o outro. Esse que foi o acordo dos caras, entendeu? Só que é injusto você ver como vai, sendo que você não vai pôr no cinema o filme, entendeu? Então, exato. Sendo que eles vão perder todas essas métricas só de botar no streaming. Que foi o mesmo problema que aconteceu com a Viúva Negra. Tiveram vários outros casos aí, por causa da pandemia, do fato deles terem colocado o filme estreando no cinema e em algum streaming. Porque, no caso, por exemplo, da Viúva Negra, o cachê dela estava vinculado à bilheteria do cinema. Ali foi uma sacanagem com a atriz, né? Foi. Colocaram o contrato dela, que ela ia ter participação na bilheteria, e tiraram o filme do cinema, porque eles botam no streaming. Aí, porra, peraí, vocês estão de sacanagem, né? E nesse filme aqui era essa questão também de, porra,
você falou que pra eu fazer o segundo eu preciso ter uma boa bilheteria e você vai e coloca o filme no streaming? Como é que eu vou ter bilheteria, entendeu? Mas isso é uma sacanagem mesmo. Sacanagem. Só que, a recepção da crítica foi, em geral, positiva, com muitos elogios, principalmente a escala e ambição do projeto. No entanto, alguns críticos acharam o filme arrastado e reclamaram do fato da história não terminar. Agora, isso eu acho uma crítica filha da puta. Olha a boca, olha a boca. Não, eu tô falando do crítico. Eu não tô falando de você, Marina. Você não tem obrigação nenhuma de saber. Agora, o crítico, peraí, vai reclamar? Mas é a crítica burra. O crítico é burro, ué. O crítico tem que saber, ele é crítico. É o trabalho do cara, né? Você não sabe que o filme é baseado num material que é dividido em 2, porra? Tá escrito parte 1. Tava escrito lá no começo do filme. Isso eu fui pego de surpresa. Apareceu livro 1. Eu falei, como assim livro 1? Tava aparecendo? Ué. Na hora que aparece o título, aparece lá. Ah, eu devia estar olhando pro celular, então. Dá lá. Aí vem a crítica. Eu não sou crítica de cinema. Não, você não é crítica, não. Você não tem obrigação nenhuma de saber. Obrigada. Mas assim, no Senhor dos Anéis aconteceu a mesma coisa. Os críticos reclamaram que o filme não acabava. Gente, o negócio tava lá escrito, A Sociedade do Anel. Aquele filme já tinha os 3 rodados, o cara já sabia que ia ser 3. Capítulo 1. Então assim, como é que você vai reclamar de que o filme não acaba, sabe? Aí é foda também, né? Nem que tá de sacanagem, pô. Você vai assistir o filme da Cher e você vai reclamar que tem a Cher no filme. Exato, eu não sabia que tinha a Cher no filme da Cher, porra, que porra é essa? Sabe? Não, aí é foda, esse é o tipo de crítica que realmente aí o cara tá de sacanagem. Agora, achar o filme arrastado, achar a história confusa, eu entendo, porque realmente, assim, eu só fui entender de fato depois que eu já tinha avançado mais no livro, e aí várias coisas você fala, beleza, aqui eu sei qual é, eu entendi. Porque a primeira vez que eu vi também, que eu tava bem no comecinho ainda, deu uma boiada em algumas partes ali, pô, é difícil, tem muita coisa que acontece. Nossa, sabe quando a gente vai no parque aquático e aí tem o Rio Lento? Que você deita na boia e você só vai. Era eu assistindo esse filme. Dando voltas e voltas no parque, entendeu? No comecinho também. Tava me sentindo meio burro no filme. Eu falei, acho que eu perdi algum lance aí. Mas eu normalmente me sinto meio burra nesses filmes que tem uma história muito densa vinda de um livro. Eu acho que o cara até que fez um bom trabalho de mostrar algumas coisas no filme que nem no livro é muito claro também não, entendeu? É difícil mesmo esse material aqui, por isso que o estúdio tava com medo de botar o dinheiro, Mas porra. eu gostei do filme. Eu não gosto de filmes que não terminam. Isso é uma coisa que eu não gosto, mas eu gostei desse filme. Por exemplo, aquela parte onde eles têm uma estratégia pra minerar a especiaria até... Sim. Faz a monitoração dos minhoca lá gigante. E aí eles têm um plano B pra levantar o negócio. Isso eu achei fantástico. Aquilo é demais. Entendeu? Então, assim, o que eu falei do escudo corporal. Então, visualmente, era um filme muito lindo. E eu já tinha ouvido falar do filme Duna antes desse filme surgir como ideia de ser feito agora em 2020 e 2021. Esse filme Duna, né, igual o André falou, tinha outros filmes antigos. E todas as pessoas que eu já tinha ouvido falar de Duna falam que o filme é uma merda. Sim. Mas é mesmo. Então, eu já cheguei com expectativa no chão, porque, porra, todo mundo zoa esse filme como sendo o filme que é uma merda, entendeu? É aquela piadinha, isso aí é tipo Duna, não sei o quê. Então, assim, eu nunca tinha visto o filme anterior, mas eu já vim com todo aquele viés e preconceito possível de todos os comentários das pessoas falando que era um filme ruim. Isso ajuda também, né? Baixa a expectativa na hora que você vai. Sim. Mas, eu tô falando que o Denis Villeneuve tá chegando em níveis Christopher Nolan de eu gostar, viu? O cara tá me ganhando aí. Olha aí! Olha só. Porque o Christopher Nolan deu uma vacilada aí nesse Tenet aí, foi meio difícil. O Tenet foi complicado mesmo. Jura? O Tenet? Porra, eu não vou ficar falando do Tenet aqui. Se as pessoas quiserem ouvir a opinião do Tenet, elas vão botar o Tenet no baldinho. Manda no baldinho. Aí vocês esperem, porque a sinopse do Tenet vai ser uma beleza. Aí a gente não vai ter nem assunto aleatório, vai ser só o André. Vai ser monocast do André. Então, bora pro troféu aleatório? Bora pro troféu. Boga. Troféu aleatório. Vamos lá, minha gente. Troféu aleatório. Tom, define aí pro nosso ouvinte o que significa ganhar um troféu aleatório. O troféu aleatório é quando você nasce como um menino mirradinho e no final das contas você acaba descobrindo que você é o escolhido. Olha aí, você falou do menino mirradinho, tem uma cena muito boa que o Jason Momoa encontra com ele, né? Aí o Jason Momoa bate assim no ombro dele e fala, pô,
você ganhou músculo? Aí ele fica todo, né? Fala, pô, ganhei? Aí ele vira e fala, não. Tá te zoando, né? Cara, Não, tá não. zoando o cara, pô. Filé de borboleta do cacete. Vamos lá, então. Marina, qual é o seu troféu aleatório para Duna? O meu troféu aleatório para Duna é o troféu Garrafa Pet de melhor gadget para atrair minhocas gigantes, que vai para aquela garrafa Pet que fica fazendo pof, 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 pof no chão enquanto a pessoa tá correndo. Ah, uma boa É mesmo. o tamper. Várias vezes a pessoa tá tirando, eu achei que ela ia beber água, sabe? Ou tipo um reservatório de água, alguma coisa assim. Não, é uma garrafa PET de ficar batendo assim no chão. E é super interessante o negócio de você ter uma caminhada para as minhocas não verem que existe uma constância, que não são passos. Essa parte das minhocas, eu fiquei muito pegada às minhocas, como vocês podem ver. Mas olha só, Marina, pra quem não viu o filme, não se trata de minhocas. Nós estamos falando de vermes gigantes que medem 400 metros. Tipo assim, não tá falando da minhoca. Minhocas. E você nem imagina. É, porque, pô, a segunda parte vai ser... Segundo filme, você vai gostar mais ainda. A segunda parte. Porque vira o dobro? Tem mais participação dos vermes. E isso, a segunda parte é bem melhor que a primeira. Pô, Tem mais minhocas? Tem. Digamos que ele guardou o melhor pra segunda parte. Não, minha expectativa continua lá embaixo, pode ficar tranquilo. Tudo bem. vamos lá então. Dudu, qual é o seu troféu aleatório pro Duna? O meu troféu bundinha do Schwarzenegger, ele vai pra cara do Duncan Idaho, que depois de fazer a barba, a cara dele virou uma bundinha. Era um homem, virou um adolescente da idade do Paul. Maravilha. Bundinha de Puta bebê. que pariu. Inacreditável. Cagaram o personagem. Por isso que ele morreu, na verdade, porque ele perdeu a barba. Se não tivesse com a barba ainda, ele não tinha morrido. Perdeu o poder? É isso? Ele perdeu a barba. Perdeu, com certeza. Mas o problema é que eles não podiam deixar a barba dele, porque os últimos personagens que ele fez, ele tá muito característico da barba. É, eu acho que foi um pouco isso também. Eles tinham pra que diferenciar diferenciar. o cara. É, É, mas não precisava tirar nesse filme, não precisava. não precisava, não. Ele começou com a barba, tirou no meio, não precisava. Marina, Jason Momoa com ou sem barba? Puta, aí você me pegou, porque eu normalmente sou sempre a favor de não barba. Mas Jason Momoa é Jason Momoa, entendeu? Então, assim... É complicado, né? É igual perguntar se o Thor é melhor com ou sem barba, né? Foda. Não, sem barba. O Thor? Mas, por exemplo, o Benedict Cumberbatch, ele nunca usou barba. Ah, E agora ele tem o cavanhaque do Doutor Estranho. sim. E aquele cavanhaque do Doutor Estranho tá aprovado, entendeu? Aprovado. Tá, até porque é todo certinho, entendeu? Não é desgovernado, igual a barba do Thor gigante. Tá ótimo. E você, Tom, qual é o seu troféu aleatório pro Duna? O meu troféu Casquinha Casquinha. vai pra Lady Jessica, que na hora que ela vai duelar com o Stilgar, que ele desafia ela, fala que ela é só uma mulher, que ela tá velha, que ela tá fraca, não sei o quê, ela dá um pau nele, acaba chegando por trás dele, rende ele com uma faca na garganta, e aí a hora que ela larga ele, ela dá um beijinho assim, ó. na cabeça do Javier Bardem, porque afinal é o Javier Bardem. Eu também teria feito a mesma coisa. Não posso julgar. Você teria feito também? Quase matou o cara, tava viúva ali, ela falou, Tirou aquela casquinha, né? Tá ótimo, gente. Ó, então eu vou dar o meu troféu aleatório aqui, que é o troféu Se Beber Não Case, de habilidade em extração odontológica pro Dr. Yue, que ele extrai o dente do Duque ali, e aqui não escorre uma gota de sangue, meu amigo. Aquilo ali é trabalho bem feito, viu? isso é dentista. Um dentista que substitui o dente do cara ali em 2 minutos e não cai uma gota de sangue. Pô, tecnologia, É, tecnologia ali. 10 mil e não sei quanto. né? É, Isso aí. pô, ali o cara trabalhou, viu? Ali o cara mereceu mesmo. Então tá aí, ó, troféus aleatórios distribuídos. Quem que vai entregar esses troféus aleatórios hoje? Minhocas! Minhocas. Minhocas! Vermes. Tá bom, serão distribuídos por vermes gigantes carregando mochilinhas nas costas. Vão entregar esses troféus Como ele aleatórios. vai conseguir carregar a mochila? Você não tem braço, Mochilinhas gigantes. não tem ombro. É uma pochete, não é uma mochila. É uma pochete. Numa É uma pochetinha. pochetinha. Isso, ele bota ali no pescocinho dele e ele vai carregando os troféuzinhos aleatórios, entrega, né, pros ganhadores. Maravilha, Marina, a gente tem algum recado hoje? A gente tem um recado hoje, ouvintes. Não se esqueçam, o André falou lá atrás, mas vocês têm agora aqui no Sessão Aleatória a opção de pular algum pedaço que seja do seu interesse. Mas isso só funciona se você estiver utilizando algum agregador de podcast. O Spotify ainda não tem essa funcionalidade. É a culpa do Spotify, viu, gente? Não é minha, não. O Spotify que não totou isso. O arquivo tá lá bonitinho.
E a gente fez isso justamente pra esse tipo de coisa. Ah, você não assistiu o filme, mas você quer ir nos assuntos aleatórios, ou você vai ouvir o episódio de novo e você quer ouvir uma parte específica. Só uma parte que você gostou muito. Exato, ali você consegue ver tudo o que aconteceu e vai direto pro ponto que você quer ouvir. E é isso o meu recado de hoje. Maravilha, gente. Bora então para os assuntos aleatórios. Por 80 anos, Arrakis pertenceu à casa Harkonnen. 80 anos como donos dos campos de especiaria. Você imagina a riqueza? Nos seus olhos, quero ver nos seus olhos. Você nunca esteve com os Harkonnen, eu já estive. Não são humanos, são brutais! Vamos lá, minha gente. Chegamos ao momento mais esperado desse podcast, que são os assuntos aleatórios. E vamos começar hoje com o Dudu. Qual é o assunto aleatório da semana? Eu vou falar da nossa especiaria, que na verdade é o que foi baseado na especiaria, o petróleo. Ah, isso aí. Que é um combustível fóssil que corresponde a uma substância oleosa cuja densidade é inferior à da água e é inflamável, considerado um dos principais recursos naturais utilizados como fonte de energia. Lá no Duna é a especiaria, então era o recurso natural usado como fonte de energia também. Isso. Então, apesar de já ter sido conhecido anteriormente, o petróleo começou a ser explorado em meados do século XIX, né, e utilizado em larga escala a partir da criação dos motores movidos a gasolina ou a óleo diesel. Então, na década de 70, o petróleo representava o carro-chefe da economia, correspondendo a quase 50% do consumo mundial de energia. Caraca. Originado a partir da decomposição de matéria orgânica, especificamente de plânctons, as bactérias em ambientes com baixo teor de oxigênio realizam a atividade de decomposição, que acaba acumulando em camadas do subsolo, e aí vão se encontrar em bacias sedimentares, principalmente no assoalho oceânico, no fundo dos mares ou de lagos, sob condições específicas de pressão. E ao longo dos anos, esses depósitos sofrem diversas modificações até se transformarem no que se corresponde a essa substância negra e oleosa, que é o petróleo. Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral, né, o DNPM, o petróleo constitui uma mistura de hidrocarbonetos, que são moléculas de carbono e hidrogênio, e elas se encontram no estado líquido em temperatura e pressão ambientes. Constituído também por compostos sulfurados, nitrogenados, oxigenados, resinas, asfaltenos e metálicos como ferro, cobre e zinco. A DNPM classifica o petróleo segundo os subprodutos gerados após o refino. Então nós temos a classe parafínica, que corresponde aos óleos leves e de baixa viscosidade. Fazer guarda-chuvinha e moedinha de chocolate. Isso. Teor de resina e asfalteno é inferior a 10% nesse caso. Que bom que a moedinha de chocolate só tem menos de 10% de asfalteno. Tá tranquilo. Tá tranquilíssimo. É muito nutritivo. Nós temos a classe parafinonaftênica, que corresponde aos óleos com viscosidade e densidade moderada, e o teor de resina e asfalteno é entre 15% e 5%. 5 a 15. Tá bom, ele pode ter uma tolerância maior, né? Digamos assim. É. A classe naftênica corresponde aos óleos menos representativos em relação ao volume total de petróleo. A origem está relacionada à alteração bioquímica dos óleos parafínicos e parafinonaftênicos. Será que a naftalina vem daí? Deve vir, hein? Pô, tudo conectado, né, cara? Química, coisa linda. Exatamente. Temos a classe aromática intermediária, que corresponde aos óleos pesados. E aí o teor de resina e asfalteno é de 10% a 30%. Pô, esse aromático, esse é um aroma maravilhoso. A classe aromático-naftênica é de óleos originados a partir de processos de degradação dos óleos parafínicos.
E aí o teor de resina e asfalteno é maior do que 35%. Peraí, Dudu, eu vou te interromper aqui porque eu já não tô entendendo mais nada. Então, todos esses tipos de óleo aí que você tá falando, isso são tipos diferentes de petróleo que se encontram na natureza ou são... Não tem nada a ver com refino por enquanto, você tá falando de... São subprodutos do petróleo gerados após o refino. Ah, isso que eu quero entender, tá bom. Porque você vai refinando essa merda e vai saindo um monte de coisa, né? No tanto que você refina, vai gerando tipos de produtos diferentes e óleos diferentes. Tá bom, beleza. Você vai falar de chiclete? Acho que, não sei, chiclete é... Produto de refino do petróleo, chiclete bloco. Não é mesmo? Opa, vai chegar lá. Se né? continuar descendo no buraco que o Dudu tá descendo, vai chegar. Não, eu acho que o chiclete é daquela planta lá. É goma, né? É uma planta, é goma. Por isso o chiclete tá caro? O chiclete, o pneu é daquela seringueira. Tá certo. Então vamos lá. Então a gente tá falando dos tipos diferentes aí de coisas que saem do refino do petróleo. Então olha só. E tem a classe aromático asfáltica, que é a última. E o teor de resina asfaltena é também acima de 35%. Falou nada de gasolina, diesel, cadê os combustíveis? Ainda não. Ainda não. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a composição química do petróleo, no que tange a proporção dos seus componentes, seria, de forma geral, a seguinte composição: carbono, 82%, hidrogênio, 12%, nitrogênio, 4%, oxigênio, 1%, sais, 0,5% e metais, 0,5%. E aí acredita-se que o uso do petróleo esteja datado desde os primórdios da civilização. Povos do Oriente Médio, Egito, Mesopotâmia e da China já tinham contato com o combustível fóssil e utilizado nas formas de betume, asfalto para pavimentação de estradas, iluminação, lubrificação e fins bélicos. Só que a indústria petrolífera surgiu em meados do século XIX, quando foi desenvolvido o processo de refinação do óleo na Escócia. E nesse período, o Azerbaijão era o maior produtor de petróleo. A produção correspondia a mais de 50% da produção mundial. No seu... Você tá falando aí dos povos antigos, não sei o quê. Tem uma história que, eu não sei se é verdade, não sei se fala alguma coisa aí, que a origem do nome petróleo é uma palavra latina, né? Que é mistura de pedra e óleo. Que é tipo assim, é o óleo que sai da pedra, não é isso? Isso, eles achavam que ele era originado de pedras, né? Aí depois teve uma relação com fósseis, que achavam que era de fósseis. Isso, que é muito bem explorado no Família Dinossauro, né? Que tem aquela cena de jogar a avó do posto de piche lá, né? Do posto de piche. Isso, porque eles vão ali formar o posto de piche. E aí descobrem que é decomposição de plânctons, principalmente embaixo do oceano. Ah, tá bom. No continente americano, o petróleo foi primeiramente encontrado no Canadá, em 1859. E a produção nos Estados Unidos se iniciou por meio de um poço de aproximadamente 21 metros perfurado na Pensilvânia. Em 1960, foi criada a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, que é composta por países que representam cerca de 25% das reservas mundiais do petróleo. Certo. E o intuito da organização é fortalecer os países produtores perante o mercado consumidor, restringindo a oferta do óleo no mercado e impulsionando os preços, no mercado internacional. Dinheiro. No Brasil, o petróleo foi encontrado em 1939 no estado da Bahia. E após 2 anos, também foi encontrado um depósito que apresentava viabilidade econômica para extração no mesmo estado. Em 1954, a Petrobras institui o monopólio estatal, passando a explorar o petróleo nacional. E em 2006 foi anunciada a existência do pré-sal brasileiro, né? Ah, o pré-sal. Um campo petrolífero encontrado debaixo de uma espessa camada de sal, e a exploração iniciou-se em 2010. Eu tenho uma pergunta a respeito dessa história do pré-sal. O que aconteceu com o pré-sal? Porque na época se falava que assim, nossa, é a maior reserva de petróleo do universo, o Brasil vai ser mais rico que os países do Oriente Médio. Depois, de repente, não se fala mais dessa porra desse pré-sal, né? O que aconteceu? Tá tirando o pré-sal? Ou não tem mais? Então, eu lembro de ter ouvido alguma coisa nessa época falando sobre a estimativa do pré-sal que foi feita no tamanho, das reservas,
mas existia também, o Brasil não tinha, digamos assim, a capacidade mecânica para fazer a extração de todos esses bolsões. Isso acabou gerando uma desculpa para que fosse trazido dos outros países ou que fosse vendido para fora. Então, a polêmica que ficou muito grande, além, é claro, das várias polêmicas de corrupção do governo, de não sei o que, tá vendendo, pode vender, não sei o que, tem que abrir licitação, não vai abrir, blá, blá, blá. Não tô falando sobre isso, porque teve uma polêmica muito grande no governo, se não me engano foi o governo Dilma que deu essa confusão danada no início do pré-sal. Porque aí já era o rolo da Petrobras lá, né? Não, foi um dos rolos da Petrobras, mas não era esse especificamente o que desencadeou essa confusão do impeachment. Pelo que eu me lembro, a gente não tinha uma capacidade de extrair sem poluir. Porque é uma reserva muito, muito, muito grande e por isso se tem que tomar cuidado. Porque era uma reserva que estava debaixo d'água. Porque eu lembro que o grande problema da estrada do pré-sal era isso, que a tecnologia para retirar o pré-sal era super difícil. Poucos países tinham, não sei se algum outro país tinha, mas assim, era difícil fazer a extração do negócio. Mas os caras tinham a tecnologia, a Petrobras tinha a tecnologia, ou tem a tecnologia de extrair essa porra. Ter a tecnologia é uma coisa, ter os equipamentos e a produção e o pessoal capacitado é outra coisa. Tá bom. Beleza, vamos procurar saber mais então sobre essa história do pré-sal. Por que o Brasil não está bilionário, trilionário? Porque a gente tem que parar de usar combustível fóssil, gente. Combustível fóssil, não! Tem isso também, né? Inferno. Mas não é por Você isso, sabe né? que não vai parar nunca, né? Mas não é por isso. No caso da Petrobras e pré-sal, se a Petrobras não tem tecnologia para fazer a extração do pré-sal, nenhuma outra tem. As bases para acabar com as diretrizes da Petrobras era justamente fazer com que a Petrobras instalasse toda a tecnologia necessária para a extração, parar a Petrobras durante a sua atuação e utilizar os próprios equipamentos da Petrobras para continuar a extração em nome das empresas privadas. Então, a especulação da utilização dos ativos da Petrobras para a extração do petróleo era mais importante do que a discussão de saber se o Brasil conseguia fazer poluindo ou não poluindo, porque no final das contas o pré-sal seria a leilão para empresas privadas que comprassem o equipamento da Petrobras, porque equipamentos privados não eram capazes de fazer a extração, porque eles não tinham desenvolvido tecnologia suficiente para que eles conseguissem fazer isso. Então, vai lá, constrói a casa, vende a casa por um preço mais barato do que foi o valor da construção. Essa que foi a estratégia. Estratégia de merda essa, hein? Brasil, né? Foi um problema do governo brasileiro de não conseguir defender o seu próprio ativo da especulação do petróleo. Entendi. Tá bom. Vamos lá, Dudu, continua aí. Tem mais alguma coisa de petróleo? Tem. Para que serve o petróleo? Para que serve o petróleo? Vamos lá. Poluir. É uma fonte de energia essencial para a manutenção da sociedade. Utilizado também como matéria-prima para a fabricação de plásticos, borrachas sintéticas, tintas, solventes, produtos cosméticos, entre outros. Então, os derivados do petróleo são obtidos a partir do que a gente chama de refino. Ele não sai dos reservatórios pronto para ser comercializado. Ele passa por um processo de melhoramento para atender às especificações do mercado. O que pode ser obtido a partir do petróleo? Gás de petróleo, usado para aquecimento e também na indústria. Gás liquefeito de petróleo, usado na cozinha. Gás de cozinha. Que era pra estar custando R$30. Era pra estar custando tudo era pra estar mais barato. Mas, enfim. A nafta, que é a matéria-prima para a indústria petroquímica e também transformada em gasolina. Olha a nafta aí. E naftalina também, né? Não sei, talvez. Tem a gasolina usada como combustível. Querosene, também usado como combustível, óleo diesel, usado especialmente em transporte rodoviário e aquaviário, e também nas termoelétricas, o óleo combustível, usado como fonte de calor da indústria, e resíduos, que são produtos utilizados como material para fabricar outros produtos, asfalto, ceras, etc. A obtenção do petróleo, ela vem das bacias sedimentares, que se encontram então nos depósitos distantes da superfície. Então demanda sim equipamentos específicos e tecnologias aplicadas. Esses instrumentos eles possibilitam a perfuração da rocha ao exercer pressão sobre ela, fazendo com que o petróleo suba para a superfície. Essa extração deve ser planejada e estudada, visto que a dificuldade encontrada na perfuração muitas vezes torna o processo inviável e nada vantajoso economicamente. O que tem que fazer para você extrair petróleo? Vocês aí que querem extrair petróleo,
poluir. Primeira coisa é ter um posto de petróleo, né? Tem que ter... Temos aí 3 passos. Prospecção. Você primeiro tem que localizar os depósitos que achar... das bacias sedimentares, Isso. fazendo análise de observações do subsolo da região. Depois da prospecção vem a perfuração. Contrate um engenheiro de Minas, tá, gente? Pra vocês fazerem a perfuração. Não sai furando o chão. É o engenheiro de Minas? Não, tem engenheiro mais específico. Tem engenheiro mais específico? Qual que é o engenheiro mais específico de petróleo? Engenheiro petrolífero. Engenheiro de perfuração e engenheiro de mina. O engenheiro paulistano talvez tenha. É pra perfuração de mina. O engenheiro de petróleo deve ser outra coisa. Cada engenheiro no seu estado, gente. Tem lugar pra todo mundo. Já que é o pré-sal, que seja alguém... Você fez engenharia, né, Marina? Eu fiz engenharia de Minas. Em Minas. De Minas e em Minas. Mas alguma faculdade pode ter inventado aí só pra ter uma outra turma, entendeu? Não, mas aí quando eles inventam, eles botam um nome bonito que é assim, engenharia de Minas com ênfase em... Não, é com ênfase em extração subaquática de petróleo. É, exatamente. Entendi. Então, depois da perfuração, vem a extração. Por meio de equipamentos especiais, utilizam-se bombas em plataformas e navios. E em terra, utilizam-se equipamentos necessários para bombear ou fazer jorrar o petróleo encontrado. Eu tinha um amigo que trabalhava na plataforma no Espírito Santo. Tinha que ficar lá 20 e tantos dias. Então, esse que jorra da terra, eu não sei como é que você faz uma torre, né? Ele jorra lá pra cima. Como é que você coleta esse negócio, né? Nunca pensei nisso. Você bota um barril ali, né? Não, não, na verdade, aquela torre é porque vem a perfuratriz lá de cima, entendeu? Você tem que ter a pressão só na hora que acha. Só na hora que acha, depois você coleta. Quanto mais profundo for o lugar que você vai escavar, mais alta tem que ser aquilo, porque é o tamanho da broca. É que a gente foi criado assistindo um desenho animado, então no desenho animado o petróleo sai todo por cima. É por isso. Sim. Quando eles acham petróleo no desenho animado, é na hora que jorra, entendeu? É petróleo! Ah, tá, entendi. Você não tá pegando você não pega o que tá caindo, né? O esguicho. Que fura lá e sai a pressão. Depois você... Mas aí faz o quê? Aí vira um poço, né? Que é aquele troço que vai fazendo aquele movimento de bombear. Antigamente eles usavam porque as reservas estavam mais superficiais, né? Então quem já assistiu a Miss Maisel, da família da mãe da Miss Maisel, tem uma fazenda de petróleo, que tem vários desses cavalos fazendo essa perfuração superficial. Isso, era isso que eu tava querendo tentar falar e não tava sabendo me expressar, porque eu tava lembrando do filme. Ouro Negro. Isso, Sangue Negro. Sangue Negro. Que é assim mesmo, né? O cara tá andando lá, ele meio que ele bate a picareta no chão e joga petróleo lá, entendeu? É porque antigamente se tinha muita reserva superficial, mas é finito, né? Não é igual energia eólica. É finito. Uma vez que acabou a reserva, você tem duas opções. Ou você abandona ou você perfura mais, né? Pra ver se tem mais fundo. E aí você vai achando os bolsões. Falando de reserva, então os países com maiores reservas de petróleo, segundo a OPEP, em 2018 o mundo consumiu petróleo como nunca antes visto. 98,82 milhões de barris por dia de petróleo no mundo. E na pandemia? Diminuiu? Porque a galera não tava dirigindo tanto mais não, né? Então, pois é. Então não tem o cálculo de 2019 e 2020. Então 2019 pode ter aumentado e 2020 a gente deve ter tido uma queda brusca mesmo. E os países com maiores reservas mundiais são: a Venezuela tem 300,9 bilhões de barris. E será que os Estados Unidos estão ajudando as coisas na Venezuela, né? Não sei por quê. Não sei por quê. A Arábia Saudita tem 266,5 bilhões de barris. O Canadá tem 169,7 bilhões de barris. O Irã, 158,4 bilhões. O Iraque, 142,5 bilhões. Esses são os 5 maiores. O que esses países têm em comum? Tem em comum, Os Estados Unidos estão na 11ª posição com 36,5 bilhões e o Brasil na 15ª posição com 12,7 bilhões de barris. Então a gente não está tão visado assim não. E é isso. Excelente, gente. Maravilha. Algum outro comentário aí sobre petróleo? Use energia renovável. Isso. Reciclável. Não poluente. Então, vai demorar muito pra gente se livrar. É que tem que começar, né? O problema é esse, que a gente tem que começar, né? Fazer a substituição da matriz energética. Os caras vão, né? Pôr força na barra pra não fazer. Isso aqui é foda. Mas realmente, assim, vai demorar. Não vai ter um substituto 100% também, porque como você falou aí, usa petróleo pra fazer uma porrada de coisa.
Mas o grande uso, o principal e o mais escroto é o uso de combustível, né? E aí é que a gente tem a opção de fazer, vamos extrair energia de outras coisas, né? Exatamente. Maravilha, gente. Vamos lá então, pro próximo assunto aleatório. Me conte sobre os sonhos. Tive um na noite passada. O que você viu? Uma garota. Em Arrakis. Já tinha sonhado com ela? Muitas vezes. Vamos lá, Tom, qual é o assunto aleatório da semana? No filme de hoje, a gente tem o Atreides, um menino fraquinho, princeso, habilidoso, mas que não parece ter tido muito contato com outras pessoas. Até que, do nada, ele cria uma conexão mental com Chani. E eles criam um gostoso relacionamento à distância. E como vocês sabem, eu tenho certificações o suficiente para falar sobre dramas da nobreza e também sobre comportamento. E é por isso, hoje, eu vou retomar um dos meus blocos de maior sucesso, que é o Etiqueta Moderna. Olha aí! Quadro que é esse? Eu não sei qual que é esse, não. Então. Mas é muito solicitado. Solicitado, eu nunca teve. E eu darei 10 razões para você investir num web namoro. Olha aí! Tá bom. Excelente. Saiu do Paul Atreides para chegar em web namoro. Eu gostaria de fazer um brinde, mas antes, Charles, não use o celular à mesa. Tenha mais etiqueta. Para quem não sabe, o web namoro é o namoro que surge por meio da internet, onde as pessoas, por causa da distância, acabam sistematizando o seu relacionamento por meio do contato virtual. E eu vou falar aqui rapidinho sobre por que você poderia adotar o web namoro. Lembrando que se o seu relacionamento começou no presencial e ele vai para o web namoro, ele pode ter as mesmas dificuldades que você teve no home office. A razão número 1. Você jamais vai precisar deixar de ser você mesmo no web namoro. Ainda que você crie um perfil falso, com uma foto falsa, falando coisas que não tem nada a ver com você, você a qualquer momento vai poder desligar o seu celular e retomar a sua vidinha a hora que você quiser. E toda hora que seu parceiro pedir para que você faça algo que você simplesmente não quer fazer, você pode chegar e falar que cortou o sinal da internet, que acabou a bateria e qualquer outra desculpa esfarrapada. Passando no túnel. Entrou no túnel. Razão número 2. Você não precisa se arrumar para encontro nenhum. Ué, como não? Mais ou menos. Não precisa cortar o cabelo, não precisa se depilar, não precisa fazer a barba. Bota filtro. Não precisa realizar a sua higiene básica. Nossa, que horror. Deus. Precisa sim, gente. Cada um tem o seu critério aí de higiene básica. A não ser que você viva como um eremita no meio da floresta, sozinho, e não vive em sociedade, não abra mão dos seus hábitos de higiene, no matter what. Isso que você tá falando é um pouco mais extremo do que o web namoro, eu acho. Mas você não precisa fazer isso por causa do date, entendeu? Você precisa fazer por outras É razões. só se limpa por causa do date, é Não, isso? você faz, mas não vai olhando pra isso, entendeu? Entendi. Porque tudo que você precisa fazer é abrir a câmera e deixar bem perto o seu rosto, e aí não dá pra saber se tem alguma coisa esquisita ou não, porque você tá lá focado numa testa, numa maçã do rosto ali, num lábiozinho. Tá com aquele CC agressivo. Não vai aparecer mesmo na câmera, não pega e tá tudo certo. Já tá cheio de truque de câmera por aí, tá cheio de skin, aplicativo de fake app, que dá pra você dar aquela baleada lá e ainda deixa o date mais divertido. Isso, aquele filtro de cara de cachorro, né? Que você bota assim. Isso, olha aí. Agora tem um filtro que fala assim, se você não ficaria com a sua versão masculina, você é muito feio. E aí você tem um filtro que troca, se você é uma mulher, troca por uma fisionomia masculina. Ah, pronto. Eu queria falar que eu sou um gato. Eu faria uma novela mexicana, assim, sabe? Na hora que você olha assim, você fala, puta, isso aí é o Henrique Fernando, certeza. Uma razão muito relevante é a razão número 3. Você não precisa arrumar a casa para receber o date. Meu Deus, Tom. meu Deus. Eu tô chocado Tô com isso. com o manual do vagabundo moderno.
Do mesmo jeito que você não precisa se embelezar, você também não precisa escolher uma boa roupa para encontrar o seu correspondente amoroso e nem levar a pessoa na sua casa. Então, por isso, você não precisa se preocupar em fazer faxina, em arrumar a cama, dar descarga e nem pegar os pelos do seu pet que fica aí espalhado pela casa. Mas, ô Tom, isso não faz sentido, porque o web namoro... Peraí. O web namoro, ele é uma etapa, não é? Ele é uma coisa temporária. não. Ah, você tá propondo que o web namoro seja o status indefinido. Forever? Existem casais que estão Web há casados? 6, 10 anos no web namoro. Não tem. Mentira, imagina. não é possível. 10 anos no web namoro, Você tem não essa informação aí? Os dois estão sabendo desse namoro? Só pra eu saber. Será que é só web namoro Essa com é a esses dois pergunta. aí? Eu tenho outro namoro presencial que tá rolando em paralelo A também. gente não vai falar sobre poligamia do web namoro na pauta de Poliamor, hoje. web namoro. Nem o poliamor do web namoro, mas tem. Um outro relevante é, você não vai gastar. Todo mundo sabe aí que a inflação e o preço da gasolina só no Brasil. Por isso, o web namorar custa apenas a taxa de manutenção da sua internet. E um computador decente, vai. Não precisa ser decente. Tem muito celularzinho aí de R$1.000 que dá um caldo. Tá bom. Se você der mais sorte ainda, você pode ir num posto de internet grátis ou descobrir a senha do Wi-Fi do seu vizinho. Posto de internet Você pode ir grátis. no estacionamento do McDonald's. Vai numa biblioteca. Mas aí você tem que se arrumar minimamente. Aí já avacalha essa teoria aí. Porque o cara tem que pôr uma roupa. Não, mas você não pra ir no precisa se posto arrumar de muito gasolina. também, É, não. precisa Tem que pôr um arrumar. sapato, pelo menos. Quinta razão. Sapato, Nossa, tem sabe? tantas razões assim. Não existe, isso é uma dica muito importante. Todo mundo fala isso e eu preciso corroborar aqui. Não existe razão nenhuma para você dar uma ajuda financeira a seu web namorado. Ah, não. Se o web Claro que namorado não. pedir dinheiro, Red flag. Mesmo porque o web namorado pode ser web namorada, pode ser web presidiário, pode ser um monte de coisa. Pode ser maluco, pode ser um velho. lembrando que você tem todo o direito de namorar um presidiário. Não, você tem dinheiro. Contanto que ele te diga que Mas ele é um você tem que presidiário. saber. Ele você sabe, vai saber, exatamente, né? Que exatamente. esteja claro pra todo mundo o que tá rolando aí. Apesar de todo o avanço tecnológico dos serviços financeiros digitais, existe apenas uma regra sobre você emprestar dinheiro. Você só pode emprestar dinheiro a quem você pode ir até a casa de um parente dele para fazer uma cobrança vexaminosa. Mesmo Cara, tem assim, tanta história aí de complicado gente isso. que começou a namorar pela internet e dá dinheiro. Ué, a gente contou lá no PDG que alguém mandou não sei quantos R$1.000 achando que tava web namorando o Leonardo DiCaprio. Exatamente. É isso aí. Gente, Eu não acredito, eu não vi isso, não. Tá Teve no isso jornal mesmo? da Caralho, Meu desses aí. Deus do céu. se você não pode ir na casa de uma tia, se você não pode visitar a mãe dela, se você não pode bater na casa da avó, Ou se você não sabe onde ela trabalha pra fazer barraco no trabalho. se você não pode ir no trabalho dela pra cobrar o dinheiro que a pessoa tá devendo, independente se é seu relacionamento ou não, Vai ser difícil. você não pode emprestar o dinheiro pra essa pessoa. A não ser que você seja um sugar, que aí não vai ter de volta, entendeu? Não, mas esse não tá emprestando Mas ele não tá dinheiro, aí já emprestando, é né? Ele falou, aí a foda-se, vou negociação morrer já também. tá- Isso. Vou morrer também. Tô até vivendo perigosamente aqui com meus problemas cardíacos e usando Viagra. Meus filhos são tudo pau no cu, então eu vou pagar uma sugar. É, foda-se. Não vou deixar a herança pra ninguém. Quero ver todo mundo se matando na audiência. Eu vi uma thread no TikTok essa semana que é todo mundo quer um sugar daddy e até o daddy querer o sugar. Da mesma maneira que não existe razão pra você dar uma ajuda financeira ao seu web namorado, você também não precisa dar as suas informações pessoais. Nem deve. Inclusive, eu não consigo entender, porque é absolutamente uma insanidade você usar o seu nome verdadeiro na internet pra qualquer coisa, inclusive para os seus relacionamentos. Eu não consigo entender porque as pessoas colocam os seus nomes pessoais no Instagram. Vocês são malucos? Inclusive pra fazer podcast também, né? O pessoal fica falando o nome aí, ó. Fazer igual a gente que usa pseudônimos. Então fuja dessa e continue usando os apelidos épicos que você utilizava no começo da internet, como Marquinhos Bertioga, Gatinha da Rave, Surfista Bolado 23 centímetros, Ruiva do Reggae.
Número 7. Peraí. O surfista bolado, 23 centímetros, é engraçado porque o cara não é surfista, ele não é bolado e certamente não tem 23 centímetros. Exatamente. Ai, cara, muito bom. Inclusive, você não precisa contar a sua história. O mundo já tá cheio de história mais interessante que a sua por aí. É só acessar a internet, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e dizer que foi você que passou por isso. Tem muito mesmo. Então é aquelas histórias que o cara conta assim, não aconteceu com meu primo, e você já ouviu essa história de 5 pessoas diferentes? Ou quando a pessoa conhece um artista. É amigo, é primo, é amigo pessoal de um artista, ou então é sobrinho, ou filho do dono da Gol. Razão número 8. Você não tem obrigação nenhuma de impressionar. Quem escolhe o webnamoro escolhe sabendo que não possui talento algum e que dificilmente o encontro vai acontecer. Por isso... Ou seja, é desespero mesmo. Por isso, você não precisa fazer nada que passe confiança de futuro ao seu parceiro. Não precisa dizer quais são os lugares mais badalados, não precisa ser um gênio da matemática, não precisa aprender a dançar, não precisa aprender a cozinhar, não precisa conhecer seus sogros e muito menos apresentar para os seus parentes. Então, não precisa impressionar, razão mais do que suficiente. Mas você tem que ter um papo bom, né? Pelo menos isso. Ou não, também não precisa? Vamos pro próximo. Você não precisará ter uma boa performance sexual. Tá bom. Da mesma forma que você não precisa impressionar por quem você é, você também não tem obrigação nenhuma em transar bem. Até porque, mesmo em relacionamentos presenciais, o sexo dá trabalho demais e é rapidamente substituído pela troca de memes e vídeos de gatinhos. E, por sinal, dá muito mais prazer. Então, como você já tá com um relacionamento muito mais avançado no lance da intimidade, não tem por que você precisar retroceder. E, por fim, sinta orgulho caso o seu parceiro ou a sua parceira não seja real. Porque se por algum acaso você descobrir que o seu web namorado ou sua web namorada está forjando um perfil enquanto se relaciona com você, você deverá se sentir elogiosamente prestigiado. Isso porque, com certeza absoluta, o seu parceiro seguiu à risca todas as dicas de etiqueta moderna deste episódio sobre como web namorar com eficiência. E se esforçou muito no relacionamento. Se entregou ao máximo pra você, com todos esses fatores que eu falei aqui, ainda que você não esteja pronto o suficiente pra compreender isso que ela tá fazendo por você. Então, sinta-se orgulhoso e sinta-se orgulhosa pelo relacionamento à distância. Vale a pena demais. Tá bom. Eu fiquei lembrando aqui, Marina, você lembra daquele seriado que a gente viu uns episódios aí que era de pessoas que se deram mal na internet com um negócio de relacionamento pela internet? Ai, quando foi isso? A gente viu uns episódios já faz tempo, né? Então não lembro não. Ali. É, que a pessoa fazia perfil lá, começava a namorar a pessoa pela internet, só Catnip? Não, só que sempre acabava em assassinato. Que coisa boa. Ah, sim! Não, é o Web of Lies. Não, você tem o Web of Lies, que é do Investigation Discovery, que é só sobre crimes cibernéticos. É o Web of Lies, é esse aí. Mas não 80%... Não, são crimes que foram desvendados, ou que foram causados, ou foram desvendados com a ajuda de internet e tudo mais. Isso. 80% é alguém que saiu com alguém no Tinder e morreu. Exatamente. Nossa, porque senhora, foi saindo. Tipo, fulana tinha um date com não sei quem e morreu. Então tinha um stalker bizarro que conhecia ela, que descobriu onde que ela morava e foi stalkear. Os dos stalkers são os mais assustadores, gente. Porque resolveu sair. Não saia com o seu web namorado. Não seguiu, né? Não seguiu a etiqueta, as recomendações aí do web namoro eficiente. É isso. Pois é. Maravilha, gente. Excelente. Então bora pro próximo assunto aleatório. Bora. Veículo de vigia procurando trilha de vermes. Trilha de vermes? A onda de areia que se move em direção à lagarta. Os vermes se movem nas profundezas, mas sobem à superfície para atacar. Se forem pacientes, vamos ver um deles. Vamos lá, Marina. Qual é o assunto aleatório da semana? Bom,
Bom, o meu assunto aleatório da semana, assim como eu perguntei pro Tom se ele já comeu alguma coisa de procedência duvidosa, eu queria voltar, porque eu gostei tanto da minha vinheta, que eu queria o meu bloco aqui de novo, minha primeira vinheta Mega Blaster, que trouxe a lembrança do nosso aleatório número 1, Xi. Eu quero trazer pra vocês um episódio do 2000 watts. Olha aí. Tá aí. 2000 watts. 2000 watts. Porque nessa época da minha adolescência, após os meus 13 anos, eu estudava no Colégio Sistema e no quarteirão de trás do Colégio Sistema tinha um McDonald's. Só que de repente, quando eu tive idade suficiente pra ganhar o ticket refeição da minha mãe e eu podia almoçar no McDonald's algumas vezes no mês, assim como garotos legais, né, como as pessoas legais faziam, saiu por aí uma notícia de que o hambúrguer do McDonald's era feito de carne de minhoca. Vocês lembram disso? Ou isso foi só Minas? Tom, teve isso em São Paulo também? Sim. Eu trouxe uma matéria aqui da revista Consumidor Moderno, porque quando a gente tá citando marcas e falando fake news, é melhor a gente dar as fontes antes que a gente tome um processo nas costas. Então, essa matéria que eu usei pra fazer o meu assunto aleatório é do Rafael Corracini, talvez, lá da revista Consumidor Moderno, que fala o seguinte: em agosto de 2018, a Veja publicou na coluna que eles têm que chamar Radar, que é uma das colunas mais importantes da Veja, que fala sobre a pesquisa nesse caso aqui, foram dos melhores hambúrgueres de fast food, os preferidos dos brasileiros. E nesse ano de 2018, em agosto de 2018, o Burger King ultrapassou o McDonald's pela primeira vez como sendo o fast food favorito dos brasileiros e com 8% de vantagem em cima do McDonald's. Por motivos óbvios. Então, gerou uma polêmica muito grande porque o pessoal achava que a Burger King tinha pago essa pesquisa. E começou toda uma guerra falando que o Burger King pagou essa pesquisa, que na verdade o McDonald's é que era o fast food favorito dos brasileiros e que tinha que ser um empate técnico. A Veja tinha que se retratar. Foi tanta polêmica, mas foi tanta polêmica, que isso trouxe de volta a lenda urbana que foi criada, colocando o McDonald's no centro dessa polêmica, que foi a polêmica da carne de minhoca. Na verdade, a minha é uma das primeiras lembranças que eu tenho de fake news na minha vida, assim, da fake news que eu realmente não sabia. Você participou dessa fake news? Eu participei, assim, eu não divulguei a fake news, mas eu acreditei. Você comprou a fake news? Não é que eu comprei a fake news, eu não comprei o hambúrguer mais, entendeu? Eu falei, até eu descobrir se isso é verdade ou não. Então, você ficou grilada, você falou, vai que... Pois é, porque isso era relacionado ao suposto uso de carne de minhoca nos hambúrgueres do McDonald's, tá, ouvintes millennials que não sabem disso? Nos anos 2000, teve essa história de que as carnes do hambúrguer do McDonald's eram feitas de carne de minhoca. Gente, quantas minhocas você precisa pra fazer um hambúrguer? Sério. Que não é a minhoca do filme, que tem 400 metros de comprimento. Aquela dava bastante hambúrguer. Mas aí, tudo começou quando chegou essa fake news. Essa fake news, ela voltou nos anos 2000, mas ela começou nos anos 80. É porque ela caiu e voltou. Sim, como toda fake news, né? Vai e volta. Pois é. Como que surgiu essa fake news da carne de minhoca? Olha só. Teve uma visita de vários jornalistas à fábrica dos hambúrgueres do McDonald's, lá atrás nos anos 80. E aí, um dos repórteres estava olhando de como a carne sai do moedor de carne. Peraí, isso é no Brasil, você falou? Não, isso nos Estados Unidos, as fábricas do McDonald's nos Estados Unidos. Ah, tá, lá na matriz. Isso, e aí você pega a carne, você bota, né, no moedor de carne, e aí a carne sai por uns buraquinhos, certo? Sim, claro. E aí saía do moedor no formato de minhoca. Ah, não. E isso foi o suficiente pro repórter criar essa lenda e começou pelos profissionais da comunicação. Gente, que O VP do McDonald's, na época, falou, gente, se isso fosse verdade, a gente já teria quebrado, porque o quilo da minhoca é mais caro do que o filé mignon. Caralho, é sério? Minhoca não é barato, não. É sério isso? Porque o quilo da carne da minhoca... Você precisa de muita minhoca pra dar 1 quilo de carne. Pra fazer 1 quilo, né, de carne, pô, imagina, é verdade, é muita minhoca. E essa fake news acabou se tornando uma lenda urbana na época, né? Mas, na época, ela não feriu a imagem da marca do McDonald's, não.
Muito pelo contrário, na época colocou o McDonald's em todas as notícias porque as pessoas iam lá pra fazer, né, o vamos ver. Fazer o teste se drive é ou se da não minhoca. é, fazer. Então, visitar a cozinha, né? Conheça a nossa cozinha, vem aqui ver a nossa cozinha, mas na verdade na fábrica, porque tudo chega já Vem processado. aqui ver nosso minhocário, Vem ver os nossos bois felizes. nossa fazenda de minhocas. Quando a gente fala do McDonald's, gente, o McDonald's ele tem 35 mil restaurantes pelo mundo e tá no Brasil desde 79. A primeira unidade, inclusive, foi no Rio de Janeiro, em 81. Em 79 no Rio, em 81 ela inaugurou a primeira loja na Avenida Paulista, lá no centro de São Paulo. Só na América Latina tem 1.500 unidades do McDonald's e 1.000 no Brasil. Dessas 1.500 da América Latina, 1.000 estão no Brasil. E o impacto que essa fake news causou, elas acabam sendo um pouco proporcionais ao tamanho da rede. Naquela época, as mentiras contadas sobre as marcas acabaram entrando no segmento de notícias locais, que pegavam os consumidores desatentos, que eram os consumidores que não faziam uma pesquisa, que só liam o título da reportagem, né? A gente nunca viu isso, sabe, gente? Pessoas só lendo o título e compartilhando, etc. Não, imagina. Mas essa notícia local se espalhou em pelo menos 60 países no qual o McDonald's operava, da carne de minhoca. Então, a notícia da carne de minhoca começou nos Estados Unidos, espalhou em mais de 60 países, por esse cara que viu a carne saindo do moedor de carne em formato de minhoca. Como toda carne moída sai da máquina. Exato. O cara nunca viu um moedor de carne, Tô muito ponto. chocado com isso. O cara nunca viu uma carne moída como sai? E eu não sei se vocês se lembram, mas e se foi assim também em São Paulo, Tom, mas em Minas, Belo Horizonte especificamente, estendeu-se um pouco mais porque não era carne de minhoca. A carne era de minhoco-sul. Ah, nos anos... Teve. Eu não vi isso. Aí já é uma adaptação local que... né? Aí O já folclore local de E, ó, Minas. inventaram no recreio de algum colégio. Porque alguém falou assim, não, mas é impossível fazer com minhoca, porque é muito pequenininho. O cara falou, não, mas com minhoco-sul dá. Com minhoco-sul dava. Tá bom. Então, para combater as notícias imprecisas ou mentirosas, assim como diz o McDonald's, né, eles têm investido no que eles chamam de banco de credibilidade. E cada vez mais a responsabilidade do McDonald's ele cresce diante da pulverização desse tipo de notícia pelas mídias sociais. Por exemplo, o McDonald's como marca, ele assume um papel de usar o seu espaço publicitário para informar. Então, se eu sou o McDonald's e tá rolando essa fake news a meu respeito, eu vou usar as minhas mídias para publicar a verdade, para informar as pessoas do que está acontecendo, porque é a minha imagem. E o McDonald's se preocupou muito em assumir esse lugar de combate na fake news e criador do conhecimento. No Brasil, eles lançaram, antes de vários outros restaurantes, aquela opção de visite a nossa cozinha, por exemplo. Sim. Que eu nunca pedi pra visitar a cozinha, mas que tem a plaquinha lá falando que você pode pedir, tem. Mas, Marina, peraí, deixa eu entender direito. Você tá falando que essas ações do McDonald's, eles são em função dessa fake news da minhoca? Foi por isso que os caras começaram com isso? Eles começaram esse departamento de credibilidade depois da fake news do Minhocosul. Meu Deus, gente. Então eles têm coisa todo bizarra. um departamento. Então o troço teve um impacto real mesmo, não foi só uma coisa Teve, o negócio foi escala mundial. E não só o McDonald's, porque as outras marcas vão aprendendo com o que aconteceu, né? Se você tem que vigiar o que está acontecendo ao seu redor. Então toda empresa tem um departamento de crise. Aham. Existem algumas empresas que a marca vale muito mais do que qualquer asset. Principalmente, por exemplo, empresa de comida e empresa de serviço. Sim, exato. Que a marca vale mais do que qualquer coisa. Então, eu achei muito interessante que o fato dessa fake news da carne de minhoca, criou no caso no McDonald's, mas provavelmente várias outras empresas se inspiraram na situação para ter esse tipo de monitoramento, um banco de credibilidade, a área de credibilidade, para que usassem o seu espaço publicitário para informar a verdade atrás da fake news. O McDonald's, na verdade, disse naquela época que ele estava preocupado em assumir esse lugar de combatente dessa notícia falsa, porque, abrindo aspas, né, os executivos falaram que o fundamental é que o executivo estar preparado para falar com as pessoas sobre os temas que as deixam inseguras. Então, eles trabalhavam com os executivos que iam estar lá fora, porque eles iam ser abordados por jornalistas, eles iam ser abordados por outras pessoas, o que você pode falar, o que você não pode falar, como você deve falar quando tiver uma fake news, etc. E hoje já existe toda uma estrutura dentro da empresa que é pautada em ética para que quando uma crise acontecer, você ativa esse banco de credibilidade, é o famoso assim, fecha todas as portas, ninguém sai, ninguém entra, vamos entender o que está acontecendo e aí a gente libera as pessoas a vida normal.
Isso tudo, gente, porque algum idiota Que nunca viu a carne saindo do moída moedor ser de carne e feita. falou, nossa, isso aqui Gente, mas que coisa doida. parece minhoca Que isso aqui. história maluca. E aí alguém falou, olha, é minhoca, colocar minhoca. Aí começa, né, o cochicho. Minhoca, tem carne, minhoca. Pronto, é o suficiente. Eu sempre associei essa história da minhoca, na verdade, pelo fato de que as pessoas falavam que o hambúrguer não tinha gosto. Eu sempre entendi que isso era uma zoeira mesmo, que era tipo assim, é carne de minhoca, entendeu? Mas eu nunca imaginei que alguém realmente acreditasse que, o cara vai fazer hambúrguer com carne de minhoca, porra. Não faz sentido isso. Cara, eu não acreditava, mas eu também não pagava pra ver não, sabe? Foi uma época que eu comi bastante. Foi a época que eu migrei pro hambúrguer de frango e pro McFish. Porque ainda não tinha fake news do McFish e do hambúrguer de frango. Então tava de boa assim, entendeu? Me falei, na dúvida, vamos comer aqui os chicken nuggets, batatinha e é isso aí. E aí, quando a Veja lançou aquela pesquisa dos hambúrgueres mais amados. A guerra do hambúrguer, né? Que eram os hambúrgueres mais amados dos fast foods brasileiros. Terem vazado uma notícia de que o Burger King tinha pago essa pesquisa pelo fato dele ter ficado 8% acima do McDonald's na pesquisa, foi o que acionou o banco de credibilidade do Burger King, que aprendeu com o McDonald's e já tinha um banco de credibilidade instaurado no Burger King e já reverteu essa situação muito mais rápido do que na época que o McDonald's não tinha. Certo. Enfim, o McDonald's espalhava para todos os lados também que era um empate técnico, porque ele olhava as notas, porque os consumidores tinham que dar notas. Então, teoricamente, alguém dobrou alguma regra lá e falou, não, se somar todos os pontos dá mais ou menos a mesma coisa, então é empate. Sei lá. Entendi. Enfim, vendo aquela minhoca gigante, eu não tinha como esquecer da carne de minhoca do McDonald's do ano 2000. Então encerro aqui o meu 2000 watts com mais lembranças dos anos 2000 para vocês, millennials, que colocam a sua data de nascimento começando com 2, o ano começa com 20. Vocês não viveram isso, mas vocês podem ler sobre isso e vocês podem ouvir aqui no Sessão Aleatória também. Isso, momentos históricos aí, sendo revividos. McDonald's pode patrocinar a gente. McDonald's e fazendinha de minhoca também, né? Se tiver alguma aí que Burger King, fazenda de minhoca. Eles ganham mais dinheiro do que... então. Já que o quilo da minhoca, né, custa mais caro do que o quilo da carne, porra. Pois é. Maravilha, gente. Excelente. Então vamos lá. Quais são os aprendizados de hoje? Eu aprendi que eu tenho que mudar meu nome, arrumar um pseudônimo pra internet. Isso. Urgente. Urgente, Conde Dudu de Falkenstein não serve mais. Eu aprendi que é importante que você saiba como funciona a cozinha pra não sair falando besteira por aí. Isso. Você sabe como funciona o moedor de carne. Moedor de carne. Eu aprendi que o chiclete não é feito de petróleo, mas eu achava que era. Onde saiu essa história, menina? Eu não sei, mas eu acreditei numa fake news da infância. Provavelmente alguém que Marina, falava, pelo você jeito. não pode engolir chiclete porque é de petróleo e vai explodir sua barriga, Foi a sei mesma lá. pessoa que falou pra ela que a carne do McDonald's era de minhoca. né? Ela acreditava em tudo. Carne de minhoca, chiclete de petróleo. Mas chocolate tem pedaço de barata, viu, gente? Que coisa boa. É daqui voa ou é Quando a gente for falar de normal? chocolate, às vezes tem pedacinho de asa, velho, quem sabe? Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. Fim da... Tom, teve isso em São Paulo também? Tom desmaiou. Oi. Peraí, eu tava ouvindo um áudio. Qual que é? Parabéns, hein? Peguei no pulo aí, olha não tá aí, prestando o cara que atenção. não Não, eu tá, tava né? ouvindo um áudio, era importante. Então eu quero que Tá bom. falar hoje, eu trouxe Não, uma mas- matéria. Eu não tenho que dar uma opinião relevante? Tem, responde aí. Mas sobre o quê? Fim da sessão.